Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está acompanhando os meus vídeos, essa é a correção do PET 4, volume 4, semana 4 de língua inglesa do 8º ano. Essa é a primeira página, já conhecida de vocês, onde vocês vão encontrar o objetivo e a habilidade a ser alcançada com essa atividade. E vamos lá, peguem seu caderno, seu material, seu dicionário, que pode ser manual ou digital, e não deixe de fazer o seu próprio vocabulário com as palavras que você não conhece e aquelas que você costuma esquecer. Leia com bastante atenção todas as orientações enunciadas antes de começar a atividade e eu vou deixar na descrição desse vídeo os links com as correções dos volumes 1, 2, 3 e as semanas anteriores do volume 4. Nessa atividade, vocês têm aí uma pequena tirinha e um pequeno texto. Então, antes de começar a atividade, vamos fazer aquela leitura rápida que vocês já conhecem, que é conectando as palavrinhas cognatas, as palavrinhas que vocês já conhecem, e aí tenta entender o sentido geral do texto, tá? Então, fiquem atentos porque vocês vão ler o que está na tirinha primeiro e depois vão ler o texto, tá? Depois de fazer essa primeira leitura, busquem no dicionário somente aquelas palavrinhas que vocês não conseguiram entender de jeito nenhum mesmo dentro do contexto. E, se necessário, façam uma terceira leitura, tentando melhorar ainda mais a compreensão do texto. E aí nós vamos começar responder as nossas questões, né? E aí as questões vocês vão responder em português. Por padrão, os seres humanos são programados para quê? Então, só para começar, a gente tem aí a tirinha com o título Stay Open to New Things, né? Esteja aberto, fique aberto para coisas novas. E aí vocês vão perceber que nas duas tirinhas, né, nos dois quadrinhos aí, estamos falando de novidades, né, coisas que vão acontecendo no decorrer do tempo e que podem ou não fazer mudanças, né? E aí tem o texto falando justamente sobre isso, sobre a gente estar ou não aberto a adaptar a coisas novas, né? E é o que está acontecendo agora, por exemplo, com a gente. E aí, logo na primeira linha, eu deixei grifado aí no texto, está falando assim, que por regra, né, por padrão, os humanos são programados para se adaptar a coisas novas. Ao recusar uma novidade, por exemplo, tecnológica, o que a pessoa pode perder? Lá na última linha, deixei sublinhado também, né, está falando que se você não aceita, né, essas mudanças, essas novas tecnologias que vão aparecendo, você pode perder aí a chance de aprender mais, né, de inovar para o seu trabalho, perder a chance de ter dicas. Então, de acordo com o texto, estava assim, você pode deixar de aproveitar as novas tecnologias para o seu próprio trabalho, e no nosso caso também para o estudo, né? Porque a tecnologia traz muita coisa legal, né? E aí, na questão seguinte, está pedindo assim, analise o texto e a ilustração, e a pergunta é, se é possível concluir que as inovações tecnológicas têm mais pontos positivos ou negativos. E aí, depende do ponto de vista e de como você vai trazer essas novas tecnologias para a sua vida, né? Então, vamos lá. Nós podemos concluir que há pontos negativos e positivos. Se soubermos usar as tecnologias a nosso favor, com consciência, é claro, podemos ganhar mais do que perder, sem abandonar hábitos saudáveis. Se vocês observarem lá na tirinha, né, no primeiro quadrinho, ele está falando que a imprensa vai matar tudo, todas as coisas, lá em 1441, né? Ou seja, não existia nada disso, né? Não existia, naquela época não devia existir nem carta, não sei, né? Essas pessoas nem escreviam. E aí, de repente, veio a imprensa, e aí a pessoa que está lendo fala, nossa, a imprensa agora vai destruir tudo. E aí as coisas foram se inovando, né? Porque com a imprensa veio notícias, veio conhecimento e várias outras coisas. E aí agora, nos dias atuais, veio a internet. E aí a pessoa lá do segundo quadrinho fala que a internet agora vai matar a cultura, né? Ou seja, as pessoas vão deixar de ser cultas porque elas têm internet? Não necessariamente, né? Então, o que a gente quer dizer aí é justamente isso, que os pontos negativos e positivos dependem muito de quem está usando, né, a seu favor ou não,
às novas tecnologias. Então, não significa que você tenha que deixar de ter hábitos saudáveis, né? Mas você pode introduzir isso na sua vida de modo a acrescentar algo de bom e não de ruim, né? E aí, de acordo com a ilustração, qual era o temor demonstrado na fala da personagem do primeiro quadrinho? Como a gente disse aí agora, né? Que a imprensa irá matar tudo. Notícias, informações impressas são ruins para todos. É a ideia que ele quis passar. No segundo quadrinho, qual era o temor demonstrado pela personagem? Que a internet irá matar a cultura. Ou seja, no pensamento dele, a tecnologia vai ser ruim para a cultura. As pessoas vão deixar de ser cultas por causa da internet, né? E aí, como a gente disse, e vou repetir, tudo depende de quem está inserido isso na sua vida, né? Se você quer trazer isso como uma coisa boa para acrescentar na sua vida, ou se você vai fechar o seu mundo só nisso e esquecer do resto, né? Aí depende de cada um. Número 6. A estrutura be going to é usada para falar sobre um futuro próximo, ou seja, algo que com certeza vai acontecer, ou então que temos a intenção de fazer. Então, exemplo, só nessa primeira linhazinha aí para a gente entender do que a gente está falando. Vocês já viram que a gente tem o futuro simples com o will, né? Então, eu tenho lá o modal will, mais o verbo no infinitivo sem o to, para indicar futuro. E aí agora a gente está vendo aí uma estrutura que a gente chama, né, de be going to, que também é para falar de futuro. Só que qual a diferença? Como está dizendo aí, né, nessas primeiras linhas, a gente fala de um futuro próximo, algo que está prestes, né, assim, próximo a acontecer, prestes a acontecer, que eu tenho certeza que vai acontecer, e coisas que eu tenho a intenção de fazer. Então, se eu estou demonstrando uma intenção de fazer alguma coisa, eu vou usar o be going to. Então, exemplo, bem fácil. Tem alguém andando de skate, por exemplo, e vai cair. Está prestes a cair e eu estou vendo que ele está desequilibrando. Então, é algo que eu tenho quase certeza que vai acontecer e eu estou vendo que está prestes a acontecer. Então, eu posso usar a estrutura do be going to para falar que ele vai cair, tá? E aí, eu tenho, continuando aí a linha, assim vocês vão localizar, né, sublinhando ou destacando do texto, nas informações verbais e não verbais do texto, as duas sentenças que utilizam a estrutura verbal be going to. Em seguida, responda: que sentido essas estruturas exprimem no texto? Então, observem que nós temos aí dois textos. Nós temos a tirinha e temos o texto abaixo da tirinha. Na tirinha, foi usada a estrutura do be going to, né? Onde está falando assim: the printing press is going to kill everything. E no segundo quadrinho, the internet is going to kill culture. Lá no texto já está sendo usado a estrutura do will o tempo todo. Olha lá para vocês observarem, né? Na segunda linha, no final da segunda linha, eu tenho a estrutura do will. It will not happen, isso não acontecerá. Né? Ainda na terceira linha, eu tenho outra vez a mesma estrutura, it will happen, acontecerá, né? E na última linha também, will forbid you, também outra estrutura do will, futuro, tá? Então, vocês observem aí que eu tenho as duas formas usadas para expressar o futuro. Nesta questão, está pedindo para vocês retirarem do texto as duas frases que estão sendo usadas com a estrutura do be going to e não do will, ok? Então, a primeira sentença é do primeiro quadrinho, the printing press is going to kill everything. Tem o sentido de futuro próximo, não é isso? Porque é algo que, de novo, que está acontecendo agora, mas que está sugerindo uma mudança, né, próxima, nos próximos tempos. E a segunda frase do segundo quadrinho, the internet is going to kill culture, que também tem o mesmo sentido. Então, as duas têm o sentido de futuro próximo, algo que está próximo, perto de acontecer, tá? Vamos rever um pouquinho dessa gramática aqui, então? Nessa atividade, vocês viram aí a estrutura do be going to para indicar futuro. Então, vamos lá.
O going to é usado para expressar o futuro próximo, algo que com certeza está prestes a acontecer ou que temos a intenção de fazer. Observe os exemplos e a estrutura na formação das sentenças. Eu tenho as sentenças afirmativas, onde a estrutura é sujeito, mais o verbo to be, mais o going to, e o infinitivo do verbo principal, sem o to na frente, tá? Então, o exemplo ficou assim: We are going to spend our vacation in Paris. Nós, coloquei na mesma cor, tá vendo? Para vocês observarem como ficou a estrutura. Nós vamos passar nossas férias em Paris. Eu deixei o nós entre parênteses porque na hora de traduzir, no nosso português a gente pode, né, deixar aí subentendido esse pronome, né, nós, porque o próprio verbo já diz quem é a pessoa do discurso. No caso do inglês, a gente precisa de ter o sujeito, tá? No segundo exemplo, I'm going to call you tonight. Eu vou te ligar hoje à noite. É algo que eu tenho a intenção de fazer. Eu tenho a intenção de te ligar hoje à noite, tá? Por isso eu estou usando o be going to. E aí, novamente na tradução, eu deixei entre parênteses o eu, por quê? Porque o verbo vou, em português, já indica que eu estou falando na primeira pessoa. E aí eu posso deixar esse pronome, né, sem colocar ele aí. Só que no inglês eu preciso de ter o pronome como sujeito, por isso que tem o I lá, tá? Sempre vai aparecer o sujeito. Depois eu tenho a forma negativa. A estrutura é sujeito, mais o verbo to be, mais o not. Aí o not vai estar juntinho com o verbo to be, vocês podem, se quiser, usar até a forma abreviada, que já conhecem. Aí vem o going to e depois o infinitivo do verbo principal, sem o to. Então, o exemplo aí é They are not going to come. Eles não vão vir. Olha só, eles, they, are é o verbo to be, not, né? Que vocês podem usar também aren't, se quiserem. Aí vem o going to e o infinitivo do verbo come, que é vir. Então, eles não vão vir. Se eu fosse usar a estrutura do will, seria eles, né? They will come. E aí, eu iria traduzir, por exemplo, como eles virão, tá? Ou eles não virão, né? Won't come, não virão. Então, a ideia do be going to também é um pouco parecida com a do português quando a gente usa no nosso dia a dia. Por quê? A gente não costuma usar, né, o futuro simples nesta forma, assim, ele irá fazer, eu irei comprar, né? A gente geralmente fala, eu vou comprar, eu vou fazer, é mais ou menos parecido, tá? Só para vocês terem aí uma associação de como funciona. E a forma interrogativa, como eu tenho o verbo to be na minha estrutura, né? Aí eu vou lembrar sempre que o meu verbo to be vai funcionar como verbo auxiliar. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que colocar o verbo auxiliar antes do sujeito. Eu vou mudar ele de lugar, tá? Então, ele vai vir antes do sujeito. Então, eu tenho o verbo to be, tenho o sujeito, o going to e o verbo principal sem o to no infinitivo, tá? E aí a pergunta ficou assim: Are they going to help us? Eles vão nos ajudar? Ou, se eu ainda quiser usar com um question word, como what, por exemplo, What are you going to do next weekend? O que você vai fazer no próximo final de semana? Ou seja, o que você tem intenção de fazer no próximo final de semana? E aí, todas as vezes que eu tenho um question word, o question word vai sempre vir primeiro. Então, vocês vão lembrar lá daquela dica de ordem das palavras, tá? Em inglês, onde eu vou fazer perguntas, eu tenho, então, o question word, depois vem o verbo auxiliar, que nesse caso aqui vai ser o verbo to be, aí tem o sujeito, como eu estou falando de going to, vai ter o going to e o verbo principal no infinitivo. E o restante aí que está em pretinho é o complemento, que vem depois, né? O que eu quero falar. Eu espero então que tenha ajudado vocês, mais uma vez. Refaçam as atividades, não deixem de entregar aos seus professores e se cuidem. Até a próxima!